Paz do Senhor, pessoal. Bem-vindos à nossa próxima aula. Chegamos aí mais da metade da revista e, bom, vamos primeiramente relembrar aquilo que a gente já viu na última aula, só para a gente não perder o foco do que está acontecendo. A gente viu que o pessoal está se aproximando da primeira grande batalha, o pessoal já fez, o povo de Israel já fez alguns concertos, já reviram algumas coisas que eles erraram e tiveram que consertar, que foi o conserto, fazer a circuncisão de novo e tal. E antes da grande batalha, nós vimos que o anjo do Senhor, o próprio Deus, apareceu a Josué, semelhantemente àquilo que aconteceu com Moisés. Com Moisés foi muito parecido, não só a travessia pelas águas, mas também a ideia de que Deus ele vai aparecer e ele vai dar estratégia de como ele vai dar vitória, como ele vai agir em favor do povo. Com Moisés, ele falou que ia ser por sinais e pragas. Então ele fez um êxodo de forma maravilhosa, de forma miraculosa. Da mesma forma ia ser a conquista de Jericó. Ia ser de uma forma miraculosa, não ia ser por armas nem por guerra. Nisso, o povo de Deus já vai entendendo que as suas conquistas, as suas promessas, elas não são tomadas pela guerra, mas pela palavra do Senhor. É porque Deus prometeu. Bom, quando a gente olha as histórias do Antigo Oriente próximo, na região de Israel, nós vemos que era normal a ideia de que os deuses guerreavam pelo seu povo. Então nós vimos que tinham deuses paroquiais, cada região ali era um Baal, nós vimos isso. Só que os deuses eles não apareciam, não era normal os deuses aparecerem para ditar as estratégias de guerra. Então a ideia era o seguinte: os reis e os líderes eles se organizavam, tramavam estratégias e iam para a guerra. E lá na guerra é onde os deuses vão se revelar. É nas batalhas, nas vitórias e nas derrotas. Quem falava pelos deuses, por essas aparições, quem falava as estratégias que o povo deveria tomar não eram os deuses diretamente. Mas no Antigo Oriente Próximo eram os oráculos, eram os profetas, tá? Então os deuses pagãos, eles tinham seus profetas, eles tinham seus oráculos. E esses oráculos davam as estratégias dos deuses. Então o tempo de guerra, quando não era tempo de guerra, muito parecido com o filme 300, onde você vê que por causa da Carneia eles não poderiam ir para a guerra. E quem vai dar essa estratégia, essa diretriz, é o oráculo. Então era normal isso, e os oráculos eram geralmente mulheres. Diferente dos povos pagãos, Israel ele tinha o seu ofício sacerdotal de homens, e diferente dos povos pagãos, quem vai dar a revelação da estratégia, tanto no Êxodo quanto aqui na primeira vitória da conquista da terra de Canaã, é o próprio Deus. E não só essas semelhanças acontecem entre Josué e Moisés, mas também a atitude dele de reverência, de tirar as sandálias dos pés porque é terra santa. Então há uma proximidade muito grande entre Josué e Moisés. E a estratégia que Deus dá é muito interessante. É uma estratégia não convencional, onde os homens armados iriam na frente, 7 sacerdotes iriam atrás com a Arca da Aliança, e aí viria a retaguarda. A estratégia era durante 6 dias,
dá uma volta na cidade, das muralhas de Jericó, sem gritar, sem fazer barulho nem nada. Isso o povo, né? Sem gritar nem fazer barulho. No sétimo dia, dariam 7 voltas, e aí o povo, na determinada hora, conforme a ordem de Josué, iria gritar, tocariam-se as buzinas e tal, ia fazer barulho, e aí as muralhas iriam ao chão. É importante a gente lembrar que o rei de Jericó levava a batalha muito a sério. Tanto é que quando os espias eles são salvos pela Raabe, os guardas do rei, o exército do rei, ficam 3 dias procurando esses espias. Porque o rei estava realmente preocupado com a segurança da sua cidade. Então, quando Israel chega, já está os muros fechados, então eles estão prontos para a batalha. Eles estão em uma situação de posição mais elevada, então eles têm vantagem de campo, no mano a mano, no corpo a corpo, nas lutas. Quem está em cima tem a vantagem. Além disso, os muros de Jericó eram de 32 quilômetros, mais 9 de espessura. Então, 9 metros de espessura. Eles estão no final da Era do Bronze, e na Era do Bronze nenhuma arma poderia transpassar aquela muralha. Então, além das questões de fortificação da cidade, na crença daquele povo, além de toda essa força de defesa da cidade, as muralhas também seriam protegidas pelos deuses. Então, eles teriam uma proteção bélica por causa da posição, uma posição estratégica, uma vantagem estratégica por causa dos muros da cidade, que eram intraspassáveis para a época, e ainda teriam a proteção dos deuses dele. Então eles se sentem seguros. É muito possível, de que no momento em que Israel está dando aquelas voltas, Israel seja motivo de escárnio, de zombaria, seja motivo de jocosidade, como se fossem uma apneia. Então o povo pagão olhava para Israel e falava: esse povo é um bando de doido. O que esse povo acha? Vai ficar dando voltinhas aqui? Né? Então, ao mesmo tempo que é possível que eles tenham tido essa resposta à fé de Israel, ao mesmo tempo eles ficavam com medo, porque já tinham ouvido as coisas que Deus fizera ao povo do Egito. Então, é possível que algumas pessoas tenham um comportamento de zombeteiro. É bem possível, apesar do texto não trazer. Mas nesse momento em que, logicamente, o povo não teria forças para combater o povo de Jericó, é nesse momento que o povo precisa ter fé. Então, primeira coisa, lembrando que o livro de Josué ele vem tratando a fé de uma maneira muito forte, muito específica. A gente viu isso na circuncisão, onde eles já tinham transpassado o rio Jordão, e eles estavam em território inimigo, e eles se circuncidam, e por causa disso eles ficam vulneráveis aos ataques dos outros povos, mas eles fazem por obediência. Então nós vemos um ato de fé aí. Nós vemos o ato de fé de Josué de assumir o lugar de Moisés. Nós vemos o ato de fé da Raabe dizendo que a terra é de Deus, ou seja, não existe nenhum lugar onde não é de Deus, porque naquela época a gente viu nas outras lições de que existia, cada pedaço era de um Deus diferente, e Raabe diz que não, Deus não é um Deus paroquial, ele é o Deus de todo mundo, de todos os céus, então tudo é dele. Então a gente vê a construção de fé da Raabe, a gente vê a construção de fé dos espias, porque diferente dos espias enviados por Moisés 38 anos antes, esses daí eles cumprem o papel deles. Então nós vemos ali que a fé é tratada de uma maneira muito forte no livro de Josué. E não só isso,
Mas agora, diante daquelas muralhas, lembrando que o povo era um povo que nasceu no deserto, então não tinha muito contato com grandes construções, então eles se deparam com aquilo. Jericó é a primeira grande cidade do mundo em questão de achado arqueológico, é a primeira. Então o povo olha e toma um choque. Nossa! E é nesse momento de choque que o povo tem que ter mais fé em Deus e ter fé no milagre. Ter fé de que Deus vai realmente cumprir a palavra dele, independente se Israel, se os hebreus vão ter forças ou não. Bom, e eles cumprem a palavra de Deus, eles obedecem a Deus e as muralhas caem. As muralhas caem e Raabe é salva. E aí nós vemos no livro de Ruth, capítulo 4, salvo engano, que Boaz, né, ele é filho de Salmão. Salmão, ele foi marido de Raabe. Era uma pessoa respeitadíssima em Israel. Então a Raabe, ela não só é salva, mas ela é transformada em uma nova pessoa. Agora ela ela vai passar por um processo, mas depois ela faz parte do povo, ela se casa com um homem respeitável, ela tem a fé do monoteísta do povo judeu. É dela que vai vir Boaz, que depois vai vir Obed, e de Obed vai vir Jessé, e de Jessé vai vir Davi. Então é de Raabe que vai vir uma linhagem real. Só que quando a gente olha a beleza do texto bíblico e realmente inspira a nossa fé, a gente não pode esquecer que esse mesmo texto também traz problemas muito complicados dentro da Bíblia como um todo. Porque é um texto onde um povo que foi ordenado por Deus, ele vai entrar em um lugar e vai matar outras pessoas. E isso realmente nos causa muitos problemas. Olha o texto de Josué, capítulo 6, versículo 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E isso aí coloca em xeque algumas características pétricas da nossa fé, que é a crença em um Deus totalmente bom. E essas ideias de que e esses questionamentos de que Deus realmente é bom, Deus não é totalmente bom, elas não são exclusivamente nossos. A filosofia traz muito isso, especialmente no paradoxo de Epicuro. Se Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então ele não é onipotente. É capaz, mas não deseja, então é malevolente. É capaz e deseja, então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja, então por que lhe chamamos Deus? Então, o que eu quero dizer é que a filosofia ela olha para Deus e ela desconfia que Deus é totalmente poderoso para fazer as coisas ou que Deus é totalmente bom. E não só isso, mas uma parte do cristianismo tem uma tendência de colocar Deus no banco dos réus, que é um livro muito bom do C.S. Lewis, diga-se de passagem. Coloca-se Deus no banco dos réus e começa a advogar Deus na ideia de dar desculpa para a existência do mal, para a existência das doenças, para a existência das mazelas, das tragédias humanas. Então, no caso, a pessoa se coloca no lugar de Deus e Deus vai ser alguém que eu vou desculpar. Então eu sou poderoso e eu preciso dar perdão a Deus, ou eu vou colocar Deus como uma pessoa que não tem qualquer relação com as mazelas.
Então, ou Deus, veja bem, de qualquer forma, eu vou tentar desculpar Deus de acordo com a minha cabeça. Então, ou Deus ele não tem poder sobre todos os males, que é o teísmo aberto, muito popular ali em ramos da teologia, ou eu caio para uma ideia de que não, Deus ele fez tudo bom e maravilhoso, aconteceu o pecado e a partir disso Deus não tem nada a ver com isso. Então são dois olhares para uma ideia de colocar Deus no banco dos réus e tentar advogar em favor de Deus. Só que isso não é, veja bem que essas coisas são complicadas, mas isso não é tudo. Quando nós olhamos outros textos comparando com Josué, nós ficamos meio chocados. Por exemplo, o livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 38 a 48. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que lhe ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que querer mandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amará o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos que fazem demais, não fazem os gentios, os pagãos também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Como é que nós podemos, dentro da mesma fé, dentro da mesma crença de que tanto Josué quanto Mateus são textos inspirados por Deus, como é que a gente lidar com isso, declarando de que os dois não têm contradição? Uma das respostas para isso está em Gênesis, no capítulo 15, versículo 16. Lá o Senhor Deus falou para Abraão, dizendo que vai chegar no momento onde a iniquidade dos povos dos amorreus, eles vão chegar num limite. E naquele momento haverá juízo contra aquele povo. Então, como é que a teologia, as doutrinas, elas tentam conciliar as duas coisas? É que Deus, ele não agiu arbitrariamente. Ele agiu por justiça. Que aquele povo cometeu os pecados e Deus está dando a eles aquilo que eles merecem. Só que isso aí ainda causa dificuldades. E nesse ponto de questionamento, eu quero deixar claro que são momentos que nós temos que trazer à flora essas questões que nos deixam desconfortáveis no mundo, porque essas questões são feitas para a gente, tanto em outras religiões, quanto em faculdades, escolas e trabalho. E quando a gente pensa, quando a gente declara de que essas pessoas receberam os castigos merecidos, a gente também se depara com um outro problema. No problema das crianças. Porque essas crianças, elas foram também punidas dentro da cidade. Porque não deixou ninguém vivo. Mas como é que essas crianças já estavam sendo julgadas de uma maneira tão brutal, aparentemente, sendo que elas não cometeram os pecados dos pais? Então como é que a gente lidar com isso tudo? Bom, nós temos algumas respostas. E é claro que se você tiver outras respostas para nos ajudar, fique livre. Podem mandar no grupo do WhatsApp. Por aqui, talvez não. Mas no WhatsApp, sempre a gente está lá, no pessoal, enfim, estamos sempre aí. Bom,
dentro das respostas dessas dificuldades. Primeira coisa que a gente pode dizer a respeito de tudo isso é que Deus é bom. Deus é bom e Deus criou a gente e todos nós temos algumas características que são divinas. Dentro dessas características eu quero destacar, por causa do tempo, apenas 3. Todos nós temos amor, poder e justiça. Mas apenas em Deus, somente em Deus, essas 3 características são absolutas. Elas não são desiguais, elas não são desequilibradas. Apenas Deus, ele é absolutamente amor, absolutamente poderoso e absolutamente justo. Nós não. Nós às vezes agimos de uma maneira mais justa e menos amorosa. Nós caímos na vingança. Às vezes nós controlamos alguém por causa do nosso amor. Nós amamos alguém, nós controlamos, nós temos poder por causa disso e a gente acaba sendo injusto com a pessoa. Nós acabamos tirando a liberdade dela. Ou às vezes a gente age com tanto amor, que a gente não dá a justiça àquela pessoa. Aquela pessoa fez algo errado, mas eu a amo tanto que eu não consigo dar a ela a sua punição. Então nós somos, de acordo com esse autor, que é o Paul Tillich, lembrando que ele é um liberal, então as doutrinas dele nós vamos desprezar completamente, apenas pegando esses trechos para que a gente possa chegar a uma resposta interessante. Como Deus ele é totalmente amoroso, totalmente poderoso e totalmente justo, ele nunca vai faltar com amor, nunca ele vai ser um ditador e ele nunca vai exercer injustiça. Deus é bom. E Deus, sendo totalmente poderoso dentro da Bíblia, ele é onipotente, ele automaticamente ele é todo bom. Por quê? Porque quem determina o que é certo e o que é errado não são as pessoas. Quem determina o que é certo é aquele que detém o poder. Por exemplo, na sala de aula, quem determina as regras é quem detém o poder, é o professor. Na sua casa, quem determina onde cada coisa deve estar no lugar, as horas, as organizações, é quem detém o poder. Os seus pais, ou você se for casado. Então, quem detém o poder é aquele que determina quem é certo, o que é certo e o que é bom. Deus sendo totalmente poderoso, logo ele é totalmente bom, porque é ele quem define o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Logo, tudo o que ele faz é absolutamente correto. Nisso a gente já pode descredibilizar toda a ideia de Epicuro. Por quê? Porque o Epicuro ele acha que a ideia de ser bom e poderoso são duas coisas contrárias, quando não são. Então, quando Deus exerce sua justiça, Deus impõe a sua justiça a alguém ou a algumas pessoas, ele não está sendo injusto e nem vingativo. Ele está exercendo sua justiça porque ele é totalmente bom e totalmente poderoso. Só que aí a gente pergunta, poxa, legal, isso aí é pra gente, porque nós conhecemos a Deus. Mas e aquele povo? Será que Deus não foi cruel com aquele povo? Porque aquele povo foi massacrado. E o que eu tenho para dizer para você que tem essa pergunta é que a sua pergunta está errada. A pergunta não é por que Deus foi cruel com aquele povo? A pergunta que você deveria fazer é por que é que Deus não foi cruel comigo? Por que é que Deus não me matou ainda, se ele é totalmente justo? E essas são perguntas corretas e sinceras, que em vez de olhar para Deus e ficar tentando achar algum problema nele, eu olho para mim e tento achar algum problema em mim, porque o problema está em mim e não nele. E a resposta do por que é que Deus é bom para mim, por que é que Deus ele não me matou ainda,
por que é que Deus não derramou a sua justa justiça em mim, está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Por que é que Deus não exerceu sua justiça plena na minha vida e na sua vida? É por causa das misericórdias dele. Porque Deus é totalmente amoroso, totalmente poderoso, totalmente justo. É que nós somos salvos pela sua misericórdia, pela sua graça. E aí nós chegamos àquela última pergunta, que talvez é a mais complicada de todos. Mas e as crianças? E as crianças que morreram em Jericó? Bom, nós vivemos em um estado de ira em relação a Deus. Um estado de animosidade. E aí a gente entra numa pergunta. Seria melhor que Deus deixasse aquelas crianças vivas simplesmente para elas continuarem cada vez mais buscando aquilo que é mal, buscando aquilo que é podre, o que é profano, o que é louco, lembrando que aquele povo eles tinham costume de matar as suas crianças, eles tinham costumes de entregar as suas crianças em sacrifício a outros deuses. Então, quando Deus faz isso, ele não só está poupando Israel de que aquele povo venha invadir e causar problemas, ou poupando Israel de deixar aquele povo lá e aquele povo misturar, se dar em casamento, trazendo ídolos para Israel, não está só fazendo isso, mas Deus também está exercendo justiça para aquele povo, conforme nós vimos em Gênesis, mas também está exercendo sua misericórdia. Porque a pior coisa que Deus poderia fazer para uma pessoa é deixar a pessoa pecando e viver uma vida horrorosa, uma vida de mortos, uma vida de inimigos, uma vida de possuídos, do que acabar com o sofrimento daquela pessoa. Olha que interessante. Lá em Gênesis, quando o homem peca, ele come da árvore do fruto da vida, a primeira coisa que Deus faz é impossibilitar o homem de ter acesso à árvore da vida. Por quê? Porque uma das piores coisas que poderia acontecer com o homem é viver em total estado de desgraça diante de Deus. Talvez uma pergunta que ajude a isso, e não é uma resposta, uma pergunta, é quando Jesus ele fala que o reino do céu é formado de crianças, dos pequeninos é o reino dos céus. Então, eu não sei a que ponto essa verdade é alcançada dentro das crianças de Jericó. Eu digo que eu não sei, mas a única coisa que eu sei é que Deus é bom. E a sua vontade, seja de exercer sua justiça ou de exercer sua misericórdia, não vai fazer com que ele seja mau. Ele continua sendo bom, exercendo sua justiça ou seu amor. Jericó se assemelha a gente em muitos aspectos. Ela vivia de uma maneira desordenada, em estado de profanação, e muitas vezes, por nascermos em um mundo cristão, nós temos às vezes uma dificuldade de entender que nós estávamos no paganismo. Os meus antepassados estavam no paganismo. Eu nasci em um estado de paganismo, não simplesmente porque eu não nasci convertido. Eu nasci morto em meus pecados e delitos. E Jericó, o comportamento de Jericó reflete muito o meu estado em relação a Deus antes da conversão. Só que, diferente de como Deus agiu com Jericó, Deus agiu para comigo e para com você uma ação de misericórdia. Um dos textos que mais retrata isso é Efésios capítulo 2, no versículo do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E outro texto, sem dúvida nenhuma, é Romanos, capítulo 5, versículo 8 a 11. E com esses versículos encerramos a aula de hoje. E nós saiamos e comecemos a pensar: por que não eu? Por que Deus revelou sua misericórdia em seu Filho Jesus para mim? Que você seja mais grato a Deus, porque nós estávamos merecendo a justiça divina e Ele fez justiça em Cristo em favor de nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.